Pessoal, vamos agora resolver as questões, tá? Dando prosseguimento aí ao conteúdo de vozes verbais. Vamos ver se efetivamente a gente conseguiu absorver esse conteúdo de vez, beleza? Questãozinha da FGV 2016 diz o seguinte: no texto, o termo que exerce uma função sintática diferente das demais é... E aí vamos para o texto. Nos últimos anos, os relatórios produzidos por comissões parlamentares de inquérito têm merecido destaque na mídia internacional por impactos das denúncias que investigam. Algumas das sessões de inquérito são transmitidas por canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados no resultado das investigações conduzidas por seus representantes legislativos. Até aqui, tá? Esse primeiro período já é o suficiente. Temos todas as alternativas aí e vamos fazer a análise dessas expressões em negrito, vamos classificá-las sintaticamente e a que destoar das demais é a que marcaremos. Ele está pedindo a que exerce uma função diferente das outras. Primeiro, por comissões parlamentares de inquérito. Gente, os relatórios produzem ou são produzidos? São produzidos. Relatórios produzidos por comissões. O verbo produzir está no particípio ou não está? Tá. Temos uma estrutura, então, passiva? Temos. Beleza? Quem produz, então, os relatórios que são produzidos? Comissões parlamentares de inquérito. Termo preposicionado, sim. Nós temos, então, a definição de uma voz passiva analítica, tá? Onde o sujeito paciente é o relatório, né? Temos o verbo e temos o agente da passiva. Portanto, comissões parlamentares de inquérito, agente da passiva. Vamos para a próxima aí. Tem merecido destaque na mídia internacional por impactos das denúncias que investigam. A galera que grava, que é preposicionado, o elemento, vai dizer que estamos numa voz passiva também, só que não. Por quê? Tem merecido destaque por impactos das denúncias. Então, o merecido destaque, a relação é, portanto, com o verbo, ele se deve à causa dos impactos das denúncias. A relação é com o verbo, tá? A gente vai chamar isso aí de adjunto adverbial de causa. Esse adjunto adverbial de causa ele é muito menos usual, incomum demais, tá? Mas vez ou outra cai. Esse é um exemplo disso. Então, é necessário, de novo, que vocês tenham aquela ideia das áreas, a área dos nomes, dos verbos e dos conectivos, para que vocês saibam a relação entre regente e regido. Não é verdade? Nesse caso, a relação é com o verbo. Nada a ver com voz passiva, com agente da passiva. Por impactos é a causa de terem merecido. Então, esse aí é diferente do primeiro, que é agente da passiva. Vamos para a próxima. Diz aí, ó, sessões são transmitidas por canais de televisão. Gente, são transmitidas. Nós temos o verbo ser ou não temos? Temos. Temos o verbo principal no particípio, não temos? Transmitidas? Temos. Por canais de televisão. Então, canais de televisão, eles transmitem ou são transmitidos? Eles transmitem, beleza? São o meio pelo qual. Então, são transmitidas por canais de televisão as sessões de inquérito. Algumas das sessões de inquérito. Tá? Então, nós temos que algumas das sessões de inquérito, que são o alvo da ação, são aquelas que são transmitidas. Nós temos, então, o sujeito paciente. E, por canais de televisão, nós temos o agente da passiva. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Nós temos, então, que comissões e canais de televisão são agentes da passiva, enquanto que, por impactos das denúncias que investigam, nós temos, então, um adjunto adverbial de causa. E acompanhadas por milhares de brasileiros interessados. Tá? Então, de novo, os brasileiros interessados são acompanhados ou acompanham? Eles acompanham, eles exercem a ação, mas a estrutura é passiva ou não é? Então, eles serão agentes da passiva. A essa altura, você já deve ter percebido que todos são agentes da passiva, com exceção de por impactos das denúncias que investigam, que é, nesse caso, um adjunto adverbial de causa. Então, vamos marcar ali, letra B, é aquela expressão que destoa sintaticamente das demais. Vamos lá, agora, efetivamente, questões de prova. Questão 1, CESP Anatel. Desde a Idade Média, os seres humanos vinham tentando resolver o problema da escuridão, com velas e outros artefatos. Nesse período, eram usadas tochas com fibras torcidas e assim por diante. O trecho "eram usadas tochas" poderia ser corretamente reescrito como "usavam-se tochas". O que vocês acham? Poderia ter sido corretamente reescrito? Quando a banca, principalmente a CESP, diz poderia ter sido corretamente reescrito, ela quer dizer que poderia ser substituído mantendo-se a correção gramatical. Ou seja, essa nova expressão que ela propõe deveria, então, continuar atendendo às regras gramaticais. Vamos ver. Gente, eram usadas tochas, tá em voz ativa ou passiva? Vamos ver a estrutura?
Há uma locução verbal aí? Sim. Verbo ser. Tá no passado? Tanto faz, tá no passado. Pretérito imperfeito, tá? Usadas, verbo principal no particípio. E tochas eram usadas. Logo, tochas eram usadas, sujeito paciente, tochas. Nós temos então uma estrutura de voz passiva analítica. E aí ele propõe uma reescritura em usavam-se tochas. Nesse caso, a voz continua passiva, só que ela passa para sintética. Agora, não basta transpor as vozes sem que se observe o tempo verbal, o modo verbal, a concordância. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para a sua prova, a banca vai propor uma transposição de vozes, pode ser de passiva para ativa, pode ser de passiva para passiva. Nós sabemos que a voz passiva tem duas espécies. Ela terá que não só alterar a estrutura, mas manter a concordância do texto, tá? Senão fica incoerente, é um erro gramatical. Então, usavam-se tochas. Sintética, nós temos verbo em terceira pessoa e partícula passivadora se. Não é verdade? Quem usa, usa algo, usa tochas. Estamos na voz passiva, tocha, sujeito paciente. Eram é pretérito imperfeito. Usavam também. Opa, mantive o tempo verbal. Mantive a concordância? Sim, tocha está no plural, usavam também está no plural. Então, questãozinha certinha, perfeita para a gente treinar vozes verbais. Questão 1, certo. Questão 2, CESP TJ Espírito Santo. Vamos para o comando da questão? Vamos lá. No último período do trecho acima, construído de acordo com o princípio do paralelismo sintático, o sujeito das orações classifica-se como indeterminado. Aí a gente vai aí para o último período, que eu já deixei em negrito para facilitar a leitura. Pela internet são compradas passagens aéreas, entradas de cinema e pizzas. Tá? Então, nós temos aí material suficiente para fazer análise. Vamos lá? São compradas, essa estrutura, a estrutura de voz ativa ou passiva? Passiva. Sintético-analítica? Analítica, porque nós temos o verbo auxiliar ser e temos o verbo principal no particípio. São compradas, beleza? E aí nós temos passagens aéreas, entradas de cinema e pizzas. Então, passagens aéreas, entradas de cinemas e pizzas são quem compram ou quem são compradas? Quem são compradas. Logo, elas são o sujeito paciente. Por quê? Porque sofrem a ação. E aí você poderia cair numa pegadinha que diz aqui pela internet. Gente, pela internet não é agente da passiva. A internet não compra nada. A internet é o meio pelo qual se compra. Logo, a internet tem uma relação com o verbo, não tem? Tem. Pela internet é um adjunto adverbial de modo. Mas vamos ver o que ele pede. Ele vai dizer que o sujeito das orações classifica como indeterminado. Está errado. Se a estrutura da voz passiva, o sujeito é aquele que se entende na voz ativa por objeto direto. Então, o sujeito paciente é passagens aéreas, entradas de cinema e pizzas. Sujeito composto. Mais de um núcleo. Fechou? Nós temos aí o agente da passiva? Não, tá? Ela omitiu essa informação nesse texto. A banca omitiu a informação. Ele queria te fazer uma pegadinha para dizer o seguinte, ó, já que você não tem um agente da ação, seu sujeito está indeterminado. Ora, nem sempre, depende se a voz é ativa ou passiva. Então, você está em outro nível, você está aprendendo esse conteúdo de verdade. Questão 3, CESP, Tribunal Regional Eleitoral de... Rapaz, MS é o quê? É que estado? Mato Grosso do Sul? Acho que é Mato Grosso do Sul. Pode ser. Beleza. Gente, procurem geografia no mapinha, tá? Aqui é português só. Na democracia indireta ou representativa, o povo não exerce seu poder de modo imediato, mas por meio de seus representantes, eleitos periodicamente, a quem são delegadas as funções de governo. Talvez essa seja a questão mais complexa da bateria que eu trouxe e também é mais importante, porque ela esclarece muitas coisas e envolve outros conteúdos, como por exemplo, período composto envolve o pronome relativo. Nesse caso, o pronome quem. Vamos ver? Comando. A expressão a quem, entre aspas, exerce a função de complemento indireto da locução verbal, são delegadas, e o trecho as funções de governo, a função de complemento direto dessa locução. Vamos ver. A quem são delegadas as funções de governo? Gente, são delegadas, é uma locução verbal? Sim. Tá? Olha só, as pessoas confundem muito o verbo no particípio com o adjetivo, porque o verbo no particípio é o único que flexiona em gênero, então ele concorda com o sujeito referente. Tá?
E qual é a diferença? Bom, o verbo ele exercerá a ação e o adjetivo não. Delegadas é a ação de delegar? Sim, é verbo. Ponto final. São delegadas uma locução verbal, verbo ser, verbo principal no particípio. Estrutura de voz passiva analítica ou não é? É, tá? Então, as funções de governo. Gente, quem delega, delega algo. Não é verdade? Quem delega, delega as funções de governo. Estrutura da voz passiva, logo, o que seria o objeto direto, as funções de governo, passa a ter o papel de sujeito paciente. Por isso que delegada está no plural, porque ela concorda com funções, que é o núcleo do sujeito. Vocês estão me entendendo, gente? Então, o que a questão pede? Ela vai dizer que a expressão a quem exerce a função de complemento indireto. Isso está certo, cara. Por quê? Vamos lá? A quem? Mas por meio de seus representantes. Ele retoma representantes e seus derivados. Ele retoma seus representantes. Só que tem uma preposição ali. A quem. Então, retomando, nós teríamos aos seus representantes ou a seus representantes. E aí o novo contexto ficaria: a representantes são delegadas as funções do governo. Trazendo para a ordem direta, as funções do governo são delegadas a seus representantes ou aos seus representantes. Então, quem delega, delega algo a alguém. Quem delega, delega as funções do governo aos seus representantes. Nesse caso, aos seus representantes, nós temos um complemento indireto. O que seria o objeto direto? Na estrutura da voz passiva, sujeito, paciente. Então, a primeira parte está certa, complemento indireto, a segunda parte está errada, porque funções de governo passa a ter, então, uma classificação de sujeito. Questão muito boa, né, cara? Por mais questões assim. Questão 4, CESP. Quando, por exemplo, digo que utilizei uma linha de crédito de uma instituição ou que fiz uma compra parcelada, o meu estado emocional é muito diferente daquele que experimenta ao dizer que contraiu uma dívida em uma instituição financeira. Comando: mantém-se o sentido e a correção gramatical do texto ao se substituir que utilizei uma linha de crédito, em negrito acima, por que foi utilizado por mim uma linha de crédito. Essa questão é muito interessante. Vocês já perceberam que a maioria das questões que tratam de vozes verbais, elas tratam também de reescritura, ou seja, de um texto proposto pela banca a fim de substituir o texto original. Tá? Então ela quer saber se está certo, se essa substituição ela serve, ela funciona. Ela, então, propôs um novo texto. E agora eu vou dar uma dica para vocês que é fundamental para vocês acertarem esse tipo, quando a questão pergunta se preserva-se a correção gramatical e o sentido do texto, ou seja, o sentido original, aquele que já estava pré-concebido. Qual é a ideia? Gente, uma análise semântica é mais subjetiva. Uma análise sintática é mais objetiva. É melhor então que se faça uma análise gramatical ou semântica primeiro? Gramatical. E a gramatical, ela te poupa tempo na prova porque você só precisa analisar o texto proposto e não o original. Ah, professor, mas eu analisei o texto que a banca propôs de substituição e não achei nenhum erro gramatical. Opa, então agora você terá que fazer análise semântica. Mas se você achar, a questão já está errada, parte para a próxima e ganha tempo para as outras questões. Vocês estão me entendendo, gente? Muito cuidado com isso. Primeira análise que vocês vão fazer é qual? A correção gramatical. Não achou erro, análise semântica. Achou erro, parte para a próxima. Já sabe que a questão está errada. Por que eu só tenho que analisar o texto proposto quando eu faço uma análise gramatical? Porque o texto que está na prova, o texto original, ele não vai conter o erro gramatical. É um texto revisado. Tá bom? Mantém-se o sentido e a correção gramatical do texto ao substituir que eu utilizei uma linha de crédito por que foi utilizado por mim uma linha de crédito. Então vamos analisar só o proposto, vamos ver se tem erro gramatical. Que foi utilizado. Gente, foi utilizado estrutura de voz passiva analítica, tá? Verbo ser no passado perfeito e verbo principal no particípio. Utilizado por mim, ou seja, nós temos aí o agente da passiva, aquele que utiliza, e uma linha de crédito que é aquela que foi utilizada. Gente, uma linha de crédito, então, é o sujeito paciente, seria o objeto direto, caso a estrutura fosse de voz ativa. Agora, concordância. O verbo, ele concorda ou não com o núcleo do sujeito referente? Concorda, sempre. Qual é o núcleo do sujeito que temos aí? Linha. Uma linha de crédito. Gente, linha está no feminino ou no masculino? Feminino. E o verbo está no feminino ou no masculino? Masculino.
Utilizado, não. O certo seria que foi utilizada por mim uma linha de crédito. Temos um erro de concordância na reescritura. Questão errada. Então fiquem atentos a isso. Precisei analisar o texto original? Não. Não preciso ter dor de cabeça com interpretação. Já matei pela análise sintática. Questão 5. Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores apresentaram um regime de trabalho incompatível com a realidade. Vamos para o comando. A oração que os consultores apresentaram um regime de trabalho incompatível com a realidade funciona como complemento da forma verbal. Constatou-se. Regência um pouquinho, tá? Quem constata, constata algo? Sim. Então temos um VTD, um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição obrigatória. Ele tem uma ligação direta com o seu complemento, que é constatou isso. Constatou que os consultores apresentaram. Nesse caso, a gente já engloba outro conteúdo que é de período composto, porque esse complemento ele tem um verbo, apresentaram. Essa análise é de uma oração subordinada substantiva, tá? Mas isso a gente vai pegar para outra hora. O que vocês têm que entender aqui é o seguinte. O verbo constatar está em terceira pessoa? Sim. Seguido da partícula passivadora? Sim. Voz passiva sintética. E aí, como ele diz que é complemento verbal, ele erra. Porque na voz passiva, o que seria complemento se torna sujeito. Então, não é um complemento verbal, é um sujeito. Tá? A estrutura de voz passiva, sujeito, paciente. Isso foi constatado. Questão 6, FGV, Defensoria Pública Analista. Olha só, gente, questão difícil, cara. Você não vai pegar essas questões por aí. São de alto nível e vocês estão conseguindo acertar e responder junto comigo e entender o que eu estou falando. A vida de vocês está mudando, vocês estão crescendo, tá? Vocês vão passar na prova, vocês vão pegar a prova, que seja, vocês vão achar fácil, porque isso é fácil, tá? Você só tem que entender. Não gravem, entendam, fundamentem. Isso é muito mais fácil para a cabeça de vocês. É leve, flui bem, tá bom? Deixem para gravar fórmulas de matemática. Aprendam a língua que vocês usam. Questão 6, FGV, Defensoria Pública. Os 7 erros que devem ser evitados em tempos de seca. Comando. Ao colocar a frase 7 erros que devem ser evitados em tempos de seca, na voz passiva, o autor do texto obtém um efeito discursivo que é... Gente, ser evitados é uma locução, né? Uma locução verbal aí. Quem evita, evita algo. Nós temos então transitividade direta, nós temos a estrutura da voz passiva, nesse caso analítica, que é aquela maiorzinha, mais detalhada. E aí ele se refere ao efeito discursivo que a voz passiva propõe. Qual é o efeito discursivo que a voz passiva propõe? Eu tinha dito isso para vocês na teoria, que é o seguinte: ela omite normalmente o agente da passiva para quê? Com que finalidade? Com a finalidade de explicitar o alvo da ação, tá bom? Então, pouco me interessa quem exerce, me interessa mais quem sofreu. Esse na condição de sujeito paciente. Vamos ver as alternativas. Não indicar o agente da ação verbal. B. Obter um peso maior na ordem dada. Não. Direcionar o conselho para os leitores, nada a ver, ela não está aconselhando ninguém. Provocar certo suspense sobre os conselhos, pior ainda. Minimizar os problemas citados, pelo contrário. Então, a letra A, não indicar o agente da ação verbal, sim, é um dos objetivos, porque ela suprime o agente da passiva a fim de dar ênfase a, então, o sujeito paciente, que é o alvo da ação. Questão 7, banca IDECAN, provinha de advogado. Fumo em lugares fechados será vetado no Brasil. Então, o fumo em lugares fechados, tá? Tem a omissão do artigo aí, mas pressupõe-se que seja um substantivo. Acerca da construção linguística do título do texto, é possível afirmar que é um exemplo de... Aí temos voz passiva, ativa, ativa, passiva sintética. Vamos ver? Gente, será vetado. De novo, verbo ser, independente do seu tempo, está no futuro. Mas temos ele como auxiliar e um verbo principal no particípio. Estrutura de voz passiva, analítica ou sintética? Analítica. Tá? A estrutura da sintética é verbo em terceira pessoa, seguido da partícula passivadora se. Tá? E quem veta, veta algo. Então temos um verbo transitivo direto. Então já matamos aí que não é a C nem a D. Letra A, voz passiva com destaque para o agente da ação. Que agente da ação? Tem explicitado aí quem age em prol do fumo? Ou quem fuma? Não. Voz passiva com destaque para o sujeito paciente. E voz passiva sintética em que o sujeito tem destaque no discurso. Beleza? Então, vamos analisar bem. Nesse caso em específico, nós temos que
Exatamente, letra B, tá? Com destaque para o sujeito paciente. O fuma em lugares fechados será vetado. O fumo ele sofre a ação, portanto, ele é o sujeito paciente. A intenção é que ele fique mais claro, tá? Para que ele tenha seu devido realce, sua devida ênfase. Gente, questãozinha 8, questão da IBFC. Considere a oração e as afirmativas a seguir. Precisa-se de funcionário com experiência. O cara que está com pressa, ele vai marcar que é a voz passiva. Ele vai errar feio, por conta de uma das coisas mais simplórias e mais fundamentais na transposição de vozes, que é saber se o verbo ele tem uma transitividade direta ou não. Gente, quem precisa algo ou precisa de algo? De algo. Pede preposição, não pede, é verbo transitivo indireto. Tá? Verbo transitivo direto pode estar no contexto de voz passiva? Não, a voz passiva exige o que seria o objeto direto para que esse possa estar na qualidade de sujeito. O sujeito não pode vir preposicionado. Vocês estão me entendendo? Olha só, é uma voz ativa. E aí ele vai dizer o seguinte: primeiro, a oração encontra-se na voz passiva, erradíssimo, voz ativa. Segundo, o sujeito é indeterminado. Isso é verdade. Lembra que eu disse para vocês que na voz ativa nós podemos ter PIV e podemos ter índice de indeterminação do sujeito? Vamos fazer a formulazinha do quem para ver se é PIV? Eu digo quem precisa-se ou quem precisa? Quem precisa. O C foi junto? Não, então não é PIV. Simples e rápido. Você sabe quem precisa de funcionário? Não. Precisa-se de funcionário. Quem? Não sei. Deve ser um dono de alguma empresa. Mas... beleza? Então, você não sabe. O sujeito, então, aquele que precisa, ele está? Não. Indeterminado. Por isso que a partícula recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Tanto que se você suprime essa partícula, você tem que fica oculto o pronome pessoal do caso reto ele na condição de sujeito. Então ficaria ele precisa de funcionário. Essa partícula ela faz com que isso não exista mais. Ela é muito semelhante, inclusive, com a partícula passivadora, mas essa está caracterizando uma voz passiva e não ativa por conta da regência verbal. Então, primeiro aí está errado, segundo está certo. Então, está correto que se afirma em B, somente a alternativa 2. Pessoal, essa foi a bateria de questões que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham tido um ótimo rendimento. Espero muito que vocês possam aprender cada vez mais a língua portuguesa. Esse conteúdo é realmente denso, porque ele parte de vários pressupostos, né, cara? Mas acredito que você vai conseguir tirar de letra, principalmente revisando e acompanhando as minhas próximas aulas, meus próximos vídeos. Me sigam aqui no canal do YouTube, apertem a sinetinha e curtam o vídeo, para que assim vocês possam receber mais notificações. Durante a semana eu vou postar alguns vídeos e vai ser muito interessante ter você aqui com a gente. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.